Me ouvem? Bom dia. Que bênção estarmos juntos e adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos abrir a Escritura nesta manhã em Gênesis 32. Leremos do verso 1 ao verso 21. Diz a palavra de Deus. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão, Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura, me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amém. Vamos orar.
Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é sábia e tem muito a nos ensinar. Obrigado pela oração registrada aqui por Moisés, oração do teu servo Jacó. Obrigado por ser Deus misericordioso, mesmo em meio às consequências dos nossos pecados. Obrigado por ser Deus presente, Deus afável, Deus solícito, Deus propício a nós pecadores. Nós te louvamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Já vimos no capítulo 15 de Gênesis, depois que Abrão derrotou Kedorlaomer e resgatou Ló, depois daquele período de batalha, Abrão teve medo. E hoje nós vamos retornar a este assunto do medo. Esta é uma das vantagens de observarmos as Escrituras de modo sequencial, serial, para compreendermos o que elas dizem acerca de muitas coisas. Aqui, mais uma vez, nós observaremos algo interessante na vida de um servo de Deus, as consequências do seu pecado. Mas não apenas isso. Nós observaremos as consequências de erros passados, agora, sob a misericórdia e a graça de Deus, sob o favor divino. Medo e dúvida estavam ali no coração de Abrão, também estavam agora no coração de Jacó. Nós observamos anteriormente que o texto diz que Deus era o escudo do seu servo. Então, com essas palavras, Deus estava dizendo que a maior riqueza de Abrão era a pessoa, a vida, a existência, a presença de Deus. Que Deus o sustentaria, que Deus o protegeria, assim como estava fazendo no decorrer dos anos. Meus irmãos, o medo esteve presente na vida dos patriarcas. O medo está presente na nossa vida também. O medo está presente na nossa natureza também. Nós vivemos, e se vivemos nesta natureza pecaminosa que herdamos do nosso pai Adão, o medo em algum momento aparecerá. O que é o medo? O medo é uma insegurança sobre algum mal que pode nos alcançar, algum mal futuro. O medo é um temor da maldade, de como a maldade pode trazer dor, males, desestruturação à nossa vida. Então, de alguma forma, o medo é um mecanismo de proteção, é um alerta, é uma sirene vermelha que está soando para nos deixar atentos contra possíveis males que talvez sobrevirão a nós. Por outro lado, podemos dizer que o medo nos cega, o medo nos desorienta completamente, o medo subtrai de nós a capacidade de raciocínio e de análise a respeito do que estamos vivendo. Então, nessa passagem, lidaremos novamente com o assunto. Aprenderemos lições importantíssimas de um crente que tinha medo, mas de um crente que era encontrado pelo seu Deus constantemente. De um crente que tinha temores e de um crente que era alvo da misericórdia, que era alvo da consolação da parte do Senhor. Aprenderemos nesse texto que Deus não nos chamou para sermos supercrentes. Ele nos chamou para sermos seus filhos. Todos nós temos fraquezas diversas e neste capítulo nós aprenderemos que Deus encontra-se com o seu povo nas suas fraquezas. Assim como Deus encontrou Jacó, primeiro em Manaim, o segundo encontro mais à frente no Val de Jaboque, que nós iremos observar. Vimos que Deus já havia também encontrado-se com ele em Betel. Então Deus estava encontrando-se com o seu servo várias vezes no decorrer da sua história. Mas entre esses dois encontros que nós estamos prestes a observarmos, temos aqui um crente, agora um crente, preocupado, temeroso, que não sabia a respeito do seu futuro, que estava com medo não apenas da sua vida. Na verdade, parece que o foco não era a sua própria vida, eram suas mulheres e seus filhos. A desgraça que poderia vir sobre o seu povo pela espada de Esaú. Lembremos que Esaú havia jurado: matarei Jacó.
Sabe quantos anos se passaram? Aqui, 20 anos. Na leitura corrida das Escrituras, a gente pensa que é um dia atrás do outro, né? Mas na narrativa, nós vamos observar que 2 décadas haviam se passado e agora Jacó precisaria encarar Esaú novamente. Ele estava indo ao encontro de Esaú. E vemos no texto que Esaú também estava indo ao seu encontro. Mas observe o verso 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Depois de ter se acertado com Labão, depois da aliança de paz com Labão, Deus manifesta a sua presença através de anjos a Jacó. Nós não sabemos o teor da conversa, o texto não diz. O texto não nos mostra o que foi que Deus falou com Jacó por meio dos anjos. Não sabemos, mas sabemos que algo maravilhoso aconteceu, porque Jacó disse que aquele lugar se chamaria o acampamento de Deus. Deus esteve presente ali com ele. Certamente, Deus trouxe muita consolação ao coração do seu servo. Aqui nesses pequenos versículos, nós aprendemos algumas coisas importantes, irmãos. A primeira delas é que nunca enfrentaremos dificuldades, uma vez que nós cremos em Cristo, sozinhos, sem a presença de Deus. Isso aqui é muito consolador. Porque às vezes podemos imaginar que, porque pecamos no passado e agora vamos ter que encarar as consequências do nosso pecado, Deus nos abandonará. Podemos raciocinar dessa forma. Uma vez que eu pequei terrivelmente contra Deus, agora Deus não estará comigo nas consequências do meu pecado. Não é isso que nós aprendemos nesse texto. Nós aprendemos que Deus foi ao encontro de Jacó. Mesmo errante no passado, mesmo ganancioso no passado, astuto no passado, agora Deus busca seu filho, encontra-se com seu filho, dá orientações ao seu filho. Isso nos mostra, irmãos, que Deus é nosso Pai. Deus é profundamente amoroso, profundamente misericordioso. Deus é nosso guia na jornada, ainda que estejamos sofrendo, porque nós plantamos aquilo. Ainda que nós estejamos colhendo o que o texto bíblico diz, tempestade, porque plantamos vento. Não é? A presença de Deus, em segundo lugar, nos encoraja para continuarmos diante das dificuldades, mesmo diante das apreensões, mesmo diante dos medos. A palavra de Deus nos ensina aqui que, mesmo com medo, nós devemos prosseguir. Ele nos dá a sua graça para prosseguirmos. Ele dará graça a você para continuar. Seu encontro com você será por meio da sua palavra, por meio da adoração pública. Por isso aqui é o acampamento de Deus. Aqui é Manaim, compreende? Deus manifesta-se ao seu povo, Deus encontra-se com o seu povo na adoração, na comunhão da igreja. Aqui ele nos refrigera a alma, ele nos consola das nossas grandes lutas, mas também nos prepara, nos abastece, nos municia, nos instrumentaliza para as novas dificuldades que virão. Talvez você esteja prestes a enfrentar uma grande batalha, esteja prestes a enfrentar uma grande luta, ou já esteja vivendo isso. Este texto é para você, esse texto é para nós. A vida cristã não é cor-de-rosa, não é azul bebê, não é verde bebê. A vida cristã é realista. A vida cristã é uma batalha. Vivemos em meio a várias batalhas, mas o Senhor nunca nos abandona e nos deixa. Mas no meio da guerra, no meio da espada virando de um lado para o outro, o escudo subindo e descendo, a gente consegue ver umas tulipas amarelas, vermelhas e azuis no meio do caminho. No meio das guerras, a gente consegue beber uma água doce da fonte. No meio das guerras, nós somos bem alimentados pelo Senhor. Há 2 tipos de encontro nesse capítulo que nós estamos começando a estudar hoje. Primeiro, o encontro com Deus. Jacó encontra com Deus. O texto começa assim. Os anjos de Deus visitam Jacó. Segundo, Jacó encontrará com Saul. Irmãos,
Existem encontros que são inevitáveis, eles vão precisar acontecer. Amém? Você vai precisar encarar. Você vai precisar lidar com isso. Ainda que seja algo que você tenha adiado, você vai precisar lidar com isso. Mas você pode dizer, mas eu tenho medo. Jacó também teve. Mesmo depois do encontro com Deus, ele ainda continuou com medo, mas há uma diferença. Houve um encontro com Deus. Houve uma consolação, uma direção do Senhor. Observe o verso 3 até o verso 8. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: assim falareis a meu irmão, a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros de Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Qual foi a resposta de Esaú para o recado de Jacó? O que foi que Esaú respondeu? O que foi que Esaú mandou dizer a Jacó depois do recado? Nada. A única coisa foi: eu vou ao encontro dele com 400 homens. Bronca, viu? Só isso, imagina só. Você quer encontrar com um irmão que iria lhe matar? Manda um recado, diz: passei todos esses anos, 20 anos na casa de Labão, meu irmão. E agora vou encontrar-me contigo. Tenho ovelhas, tenho animais, tenho mulheres, meninos, servos e servas. E Esaú escuta: eu vou encontrar ele. Somente. E não vou só. Vou com 400 homens meus, homens de batalha. Mande um abraço para ele. Talvez seja o último. Jacó envia os mensageiros para sondar qual seria a atitude de Esaú, para saber como ele reagiria à possibilidade do encontro. Era um convite para uma conversa. Era uma sondagem para ver se a paz poderia se instaurar. E nós vamos ver que esta bandeira da paz, essa bandeira branca, só vai se instalar lá na frente, na morte do pai deles. Isso aqui é impressionante. Somente na morte do pai deles. Mas muita coisa interessante vai acontecer aqui. 20 anos, irmãos, 2 décadas. Esaú não diz nada, não festeja, não diz absolutamente nada, não dá nenhum indício que tinha perdoado o irmão, não dá nenhum indício de saudade, apenas diz que vai encontrar com ele. O que é que restou para Jacó? Medo. 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 Veja o verso 7. Então Jacó teve medo. O que mais? Se perturbou. Imagina. Foi o que meu irmão disse. Não tinha WhatsApp, né? Então tinha que esperar os homens voltarem de viagem. Não tinha mensagem instantânea. Foi o que meu irmão disse. Ele não disse nada não, viu? Ele só disse que está vindo. Jacó disse: misericórdia, meu Deus. Deu taquicardia, ansiedade, sudorese, pânico. Deu tudo, irmãos. O homem se perturbou e começou a organizar-se para a tragédia. Percebe? Jacó fez o que deveria fazer. O tempo ali era, de fato, o tempo da busca por reconciliação com seu irmão, mas ele não sabia como seu irmão reagiria. Não é assim que a Bíblia diz, não é assim que Jesus nos ensina, que nós devemos buscar reconciliação com o nosso irmão, com o nosso ofensor, mesmo sem termos certeza de como será o seu retorno. É assim que Jesus nos ensinou. É assim que Jesus disse, para irmos pedir perdão a quem nos ofendeu, mesmo que tenhamos sido ofendidos, sem saber o que virá do outro lado.
Não é assim que Paulo ensinou. No que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de vós. Esse é o princípio. Esses são pontos importantes da ética judaico-cristã para a vida comum, social, familiar. Há coisas que teremos que fazer, teremos que reconhecer os nossos erros cometidos. Jacó queria fazer o que era correto com seu irmão. Ele sabia que havia enganado seu irmão. Ele sabia que precisava reparar esse erro. E ele estava disposto a fazê-lo, mesmo que seu irmão não aceitasse as desculpas. Mas, meus irmãos, fazer o que é certo tem um custo. Procurar reconciliação apenas amparado na certeza que seremos absolvidos não é sempre o que acontece na Escritura. Fazer o que é certo tem um custo. Não sabemos como a outra pessoa irá nos receber. E não precisamos saber. Só precisamos fazer o que é para fazer. Mas sabe o que acontece? Nós temos medo da desaprovação, nós nos sentimos em perigo, nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos frágeis e Deus nos coloca nessas situações. Deus nos coloca nessas situações para reconhecermos que devemos depender dele absolutamente. Nem sempre será confortável, irmãos. Nem sempre será fácil, mas devemos santificar o nome de Deus, fazendo o que deve ser feito, mesmo que estas situações gerem para nós um incômodo, medo e até humilhação de outra parte. Porque a outra parte pode agir impiamente, pecaminosamente, cruelmente, não dizer nada. Já tentou um processo de reconciliação e a pessoa do outro lado dizer assim: não converso com você sozinho ou sozinho. Você me fez muito mal. Você é tóxico. Não confio em ficar com você no mesmo lugar. E você estava verdadeiramente com um desejo de reconciliação. Parece um soco no estômago, né? Parece que 100 quilos estão sendo jogados nos seus peitos. Você está caindo para trás. E aí você pergunta: Senhor, eu devo fazer isso mesmo? Deve. Eu devo passar por isso mesmo? Sim. Deve. Deve passar. Confie em mim. Lembre do encontro. Lembre da presença. Podemos aprender aqui com Jacó. Mas podemos aprender também que ele foi prudente. Veja só. Verso de número 7. Então Jacó teve medo, se perturbou. O que foi que ele fez agora? Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Jacó foi prudente. Você deve buscar perdão, perdoando, né? Buscar perdão em Deus, perdoando outra pessoa. Mas você deve ser prudente, porque a outra pessoa pode ter intenções más. Jacó separou os bandos, colocou os animais na frente, colocou os presentes na frente. Você pode até questionar a ideia dele de presente aqui, né? Para agradar Esaú. Mas era típico da época. Era cultural. Mas a gente também tem isso, né? O irmão faz uma raiva tão grande à irmã em casa, aí traz uma caixinha de chocolate, Cacau Show para ela. Ela come e ainda diz assim: não, estou com raiva. O chocolate foi pouco. Ao tomarmos atitudes corretas, precisamos da melhor forma para fazê-las. Prudência em fazê-las. Sermos piedosos em procurarmos reconciliação não significa que devemos ser tolos, ingênuos. Prudentes, principalmente se estivermos lidando com pessoas que estão movidas por ódio. Do verso 9 ao verso 12, nós temos a oração de Jacó.
Veja que oração belíssima. Parece a oração de um crente na nova aliança. Veja só. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ou seja, ele começa a oração lembrando-se das promessas de Deus. Senhor, tu me prometeste. Prometeste fazer bem à minha casa. O meu coração está movido de medo e perturbação. Mas eu lembro do que o Senhor prometeu. Talvez esses anjos tenham relembrado a Jacó isso. A promessa de Deus. O verso seguinte continua. 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha o presente: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Esse estava querendo dar presente mesmo. Não é possível não, que um homem desse não vai se agradar num presente tão bom desse. Imagine só chegando para vocês aqui lá na sua casa, né? O Mercado Livre entregando lá 200 cabras e 20 bodes, né? Muita coisa boa. Não sei onde ia botar isso, né? Um dia meu filho, meu filho disse assim: pai, eu queria um cavalo. Eu digo: vou botar um no cavalo. Irmãos, Jacó, como nós já vimos em outros momentos, era um homem muito inteligente, né? Ele conhece a Deus, mas ele conhece também a sua natureza e ele conhece seu irmão. Jacó reconhece a graça de Deus em sua vida, reconhece que começou essa trajetória apenas com um cajado e agora ele tem 2 bandos com ele. Jacó reconhece que, mesmo não sendo merecedor, Deus pode livrá-lo do perigo. Deus pode livrá-lo da morte. Ele reconhece seu medo, reconhece o medo da morte, não apenas de sua própria vida, mas da vida dos seus familiares, e faz esta oração maravilhosa aqui, lembrando-se das promessas, invocando o nome do Senhor. Há momentos, irmãos, que a única coisa a fazer é orar. Deus nos colocará em situações que não há o que fazer. Devemos apenas orar, apenas orar. Apenas lembrar das promessas de Deus e dizer: Senhor, tu disseste na tua palavra, tu prometeste na tua palavra, livra meu coração do perigo, livra meu coração do medo, preserva a minha vida, preserva os meus. Irmãos, podemos ter feito tudo, mas se não orarmos, não fizemos nada. Tudo começa com a oração. Nosso dia deve começar com a oração. Nossas atividades devem começar com a oração. Devemos terminar nosso dia com uma oração. Nosso respirar cristão deve ser oração. É preciso orar ao Senhor e apresentar a Ele nossas provações e pedir socorro, porque somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode livrar. Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus na sua palavra, para sabermos o que Ele já fez na vida dos seus servos e também fará na nossa vida. Veja só o que o texto continua dizendo no verso 16. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte. Disse aos servos: passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele dividiu nesses bandos? Se ele vier matando todo mundo, todos os animais, com os 400 homens, dá tempo de pensar em alguma coisa ou fugir. Ele estava pensando numa forma de proteger sua família, mesmo com medo. Imagine só se esse homem travasse. Imagine só. Você se lembra de Eli, o sacerdote? Quando chega a notícia a respeito de seus filhos, o que acontece com ele? Ele trava, né?
cai e morre. Imagine se Jacó tivesse travado diante de uma situação complexa como essa e muito perigosa. Muito. E agora não tinha como voltar, viu? Esaú já sabia qual era a rota. Se ele voltasse, Esaú ia atrás. Ia voltar para onde? Para casa de Labão? Parece a saída do povo de Israel do Egito, né? Se voltar, tem Faraó e os carros. Se for para adiante, tem um mar vermelho. Qual é a saída? A saída é Deus. A saída é confiar no Senhor, se preparar para a batalha. Jacó organizou tudo. Se você está prestes a enfrentar um grande perigo, uma grande batalha, ou já está enfrentando essa grande batalha, entenda uma coisa: você precisa organizar-se. Precisa aprender a ser estratégico, a lidar com as crises. Não adianta parar, baixar a cabeça e dizer agora o que será, o que sobrevirá, não posso fazer nada, não vou suportar. O Senhor encoraja você, através desse encontro com Jacó e através dessa situação difícil, busque ao Senhor em oração. Seja encontrado por Ele. Peça inteligência para lidar com as complexidades. Gerencie isso e vá, prossiga, avance. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Devemos ter prudência, mesmo diante do medo. É difícil, né? Porque o medo pode nos trazer tanto desespero que nós venhamos a ter os nossos pensamentos completamente desorganizados. Ore por isso. Ore por isso. Senhor, eu estou com medo, eu estou apavorado. Mas eu peço graça para que o Senhor me ajude a organizar os meus pensamentos, as minhas ideias, porque eu preciso agir. Eu preciso fazer, eu preciso pensar, eu preciso organizar. E se o Senhor não me der graça, eu não conseguirei. A minha natureza é fraca. A minha força é fraca. Meus irmãos, que Deus aplique isso ao nosso coração e nos ajude a enfrentarmos as nossas guerras, as nossas batalhas. Diante de situações temerosas, entenda, Ele está com você no vale da sombra da morte. Lute até o fim. Até o braço cair com a espada junto. Mas Ele estará com você. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendita é a tua palavra. Obrigado por nos ensinar através da vida de Jacó. Homem pecador, mas que conhecia o seu Deus, alvo de misericórdia, alvo de graça, alvo de amor, alvo de favor. Nós somos assim também, Senhor. Nós lemos as narrativas e é espelhada para nós uma realidade não apenas histórica de Jacó, mas a nossa própria história. Os nossos erros, nossos pecados, nossas escolhas más, nossas atitudes perversas do passado são fantasmas que permeiam nossa mente muitas vezes, Senhor. Mesmo sabendo que o Senhor nos perdoou, mas esses assuntos podem voltar, podem subir à superfície como consequências de erros passados. E aprendemos nesse texto que, ainda que essas consequências nos sobrevenham, o Senhor não nos deixará. O Senhor ouvirá nossas orações. Ainda que o medo e a perturbação estejam presentes em nosso homem interior, o Senhor é maior do que nosso medo e nossa perturbação. O Senhor reina sobre nossa vida, nossa trajetória. Perdoa-nos, Senhor, os erros passados. Perdoa-nos. E nos ajude a enfrentarmos as dificuldades decorrentes destes erros. Que não nos enganemos, Senhor. Não nos enganemos, que os nossos atos têm consequências para a nossa vida. Os nossos pecados sempre trarão o lixo de volta. Mas o Senhor nos remiu, o Senhor nos salvou. As tentações
nos assolam, mas devemos lembrar sempre a nossa alma que a redenção nos alcançou. Assim como Lutero foi persuadido pelo demônio sobre os seus pecados passados e disse que todos eles foram perdoados pelo sangue de Jesus, nós também dizemos isso. E nos dê sabedoria para lidarmos com tudo que sobrevirá à frente. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento da ceia, abençoe esses elementos, que o Senhor nos alimente espiritualmente, nos fortaleça, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler uma passagem bíblica, irmãos, que está em Mateus, capítulo 26.